Conheça empresas que ajudam a divulgar conteúdo vegano. Links na descrição. Plant Lab, a melhor e mais saborosa proteína vegetal. Feita com ingredientes nobres. Cupom Fábio15. Vegan Pharma, a primeira farmácia vegana do Brasil. Diversas opções de B12 e outros suplementos. Cupom Fábio na VP. Tá rolando aí nos grandes portais notícias a respeito de um estudo, e vocês me mandaram bastante, que diz que é perigoso ter uma gravidez vegana. Eu já vou te explicar aqui porque não é bem assim, mas antes vamos ver aí algumas manchetes que estão rolando. Ó, o Globo. Manter uma dieta vegana durante a gravidez pode afetar o nascimento do filho? Estudo esclarece. E aí na revista Isto É, mulheres veganas correm maior risco de desenvolver complicações na gravidez, diz estudo. No portal Metrópolis, que inclusive fez um vídeo lá com uma jornalista falando assim de uma forma para amedrontar mesmo as pessoas a respeito disso, né? No portal mesmo, no texto, saiu assim, ó: dieta vegana na gravidez aumenta risco de pré-eclâmpsia, diz estudo. Então, só para citar três, mas essa notícia está saindo, esse estudo, né, na verdade, está saindo em vários portais de notícias, e eu vou explicar aqui porque eu acho que esse estudo, não desmerecendo o estudo que realmente foi publicado, eu fui atrás e é um estudo verdadeiro, não desmerecendo, mas assim, você vai entender, o método é surreal. Os próprios pesquisadores alertam que esse estudo deve ser analisado com muita cautela. Tá? Você já vai entender por que, você vai tirar sua conclusão já já. Então, primeira coisa, pré-eclâmpsia é um estado da gravidez em que a mulher tem um aumento da pressão arterial e também joga muita proteína fora através da urina. A eclâmpsia, aí sim é um estado grave em que a mulher pode morrer realmente. Então a pré-eclâmpsia já é um estado de alerta para uma possível eclâmpsia, tá? Então realmente é algo que preocupa, né? Então vamos a fundo aí. Eu dei uma olhada no estudo, inclusive eu tô deixando aqui na descrição do meu vídeo do YouTube o link para o estudo que de fato foi publicado agora, dia 24 de janeiro de 2024, em um periódico médico especializado em obstetrícia. Tá? Então é um estudo verdadeiro. Eu estou deixando o link aí na descrição. Então, quais são os problemas, né? Bom, o estudo ele foi conduzido pela Universidade de Copenhague, na Dinamarca. Até aí tudo bem, uma universidade bastante respeitada. A conclusão que eles tiveram com esse estudo é que os bebês de mulheres veganas têm 240 gramas menos peso do que os filhos de mulheres não veganas. É uma diferença pequena, só que seria sim para se preocupar, né? Visto que é em bebês. Só que seria, porque assim, a metodologia desse estudo, na minha opinião, foi precária. Primeiro porque o estudo pegou dados de 1996 até 2002. São mais de 20 anos para daí publicar o estudo. Então a gente está falando de um período, por exemplo, eu me tornei vegano em 2007, foi 5 anos depois que os dados estavam ainda sendo recolhidos para esse estudo. Só para você ter ideia também, a Sociedade Vegetariana Brasileira, a SVB, foi fundada 1 ano depois, em 2003. Então, é claro que na Dinamarca pode ser que estava mais avançado o veganismo, né? O veganismo existe desde 1944, mas cara, nos anos 90, comecinho dos anos 2000, o veganismo não era tão conhecido e as práticas com certeza eram diferentes, as preocupações com vitaminas, com alimentação em si, com suplementos, eram outras, ou não existiam. A metodologia questionável desse estudo não para por aí, mas esse contexto é importante. Então, foram dados obtidos há mais de 20 anos. O estudo de fato foi publicado agora, em 2024, mas os dados usados foram de mais de 20 anos para trás. E o que vem agora é o mais impressionante de tudo. Eles estudaram mais de 66 mil mulheres da Dinamarca, né? Foram mais de 91 mil gravidezes, né? Tá certo esse plural, gravidezes, né? Porque algumas mulheres tiveram mais de uma gravidez. Então a gente está falando de um estudo de mais de 66 mil mulheres, é muita gente. Dessas, sabe quantas eram veganas para eles pegarem esses dados? 18. Não é 18 mil mulheres não. 18 mulheres apenas se declararam veganas durante esse período de 1996 a 2002, nesse estudo aí da Universidade de Copenhague, na Dinamarca. E os dados foram obtidos por um questionário, então as próprias mães é que diziam que elas comiam. Então algumas, né, apenas 18 disseram que eram veganas, já naquela época. Se elas eram mesmo, se elas suplementavam, se elas se preocupavam com alguma coisa, se elas não sabiam direito o que era veganismo, que era muito comum naquela época, se até hoje é difícil explicar o que é veganismo, imagina na época, né? Então, assim, não dá para saber.
né? Foi por telefone uma pesquisa que fizeram, né, durante esse período aí de 96 a 2002, e apenas 18 mulheres se declararam veganas, e aí eles foram analisar então os nascimentos e concluíram com isso que as mulheres veganas tinham uma ingestão de proteína menor. E talvez por isso também bebês um pouco menos pesados. Eles observaram também que quando as mamães veganas suplementavam, as coisas iam melhores. Apenas 18 mulheres de um estudo de mais de 66 mil mulheres equivale a 0,03%. É muito pouco para ter dados efetivos, especialmente em se tratando de dados que vêm dos anos 90. Conscientes disso, os pesquisadores colocaram no estudo, que você vai ver no link que eu estou deixando aí na descrição do meu vídeo do YouTube, o seguinte, abre aspas, nossas descobertas sobre maior prevalência de pré-eclâmpsia entre mães veganas do que entre mães onívoras requerem uma interpretação cuidadosa, dado o número de participantes veganas em nosso estudo e o fato de que 2 estudos anteriores, com uma amostra maior de veganas, não encontraram qualquer indicação de distúrbios hipertensivos durante a gravidez entre veganos. Fecha aspas. Deu para entender? Os próprios pesquisadores, eles falam, olha, a gente tinha só 18 mulheres e há 20 anos para saber exatamente ali, para tirar uma conclusão, né? Estudos anteriores, 2 estudos anteriores que tiveram mais mulheres para serem estudadas e com dados mais recentes, não encontraram qualquer relação entre o veganismo e a pré-eclâmpsia, né? Esse distúrbio. Então acho que está mais do que claro que não dá para afirmar ainda, pelo menos, que existe essa relação, né? Mais estudos precisam ser feitos, mas os jornais realmente gostam dessas manchetes que falam mal de veganos, é impressionante. E é claro que o exemplo da minha família não pode servir de base como se fosse um estudo, né, de uma universidade. Mas o que eu posso dizer é que eu sou vegano, minha esposa é vegana, minha filha hoje com 3 anos é vegana, ela nasceu muito bem, a minha esposa teve uma gravidez normal, linda, sem nenhum problema. A nossa filha nasceu com peso e altura até acima da média, o que deixou todo mundo muito contente, e hoje em dia, ela com 3 aninhos, ela é acima da média em peso e altura também. Dentro da normalidade, obviamente, mas ela é acompanhada por pediatras e ela está muito bem e não teve problema nenhum. Como eu disse, é óbvio, isso não deve servir como um exemplo para dizer que todas as gravidezes veganas vão ser ótimas. Agora, pegar um estudo desse, com dados dos anos 90, em que os próprios pesquisadores dizem que tem que ser olhado cuidadosamente, e aí fazer umas manchetes, assim, como se o veganismo fosse um perigo para a gestação, isso realmente é uma irresponsabilidade. A gente sabe que, historicamente, muitas mulheres deixam de ser veganas justamente no período da gravidez, porque os médicos botam um terror dizendo que elas têm que comer fígado, sei lá, tem que comer carne de qualquer maneira, porque senão os bebês vão nascer com algum problema. As mulheres precisam estar atentas na gravidez, como no resto da vida, mas especialmente na gravidez, e suplementar ferro, vitamina B12, ácido fólico, assim como qualquer outra mãe. Não é só a vegana que suplementa, não. Fazendo todo o procedimento certinho, né, acompanhando a gravidez, pré-natal e tudo certo, não tem problema nenhum. E é isso, não vou me alongar mais, tá bom? Espero que você tenha entendido que esse estudo não é o melhor exemplo para a gente tirar conclusões. Curta o vídeo e inscreva-se aqui no canal. Como eu disse, o link do estudo original publicado no periódico médico tá na descrição do meu vídeo do YouTube. Se você estiver assistindo no Instagram ou no TikTok, procura este mesmo vídeo aqui no YouTube que você vai ter acesso ao estudo e aí você mesmo pode ler, tá bom? Eu volto em breve, um grande abraço, tchau!